Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos hoje vivendo aquilo que Jesus vai pregar sobre a lei do puro e do impuro, a lei que não vive o amor, a lei que não tem um comprometimento com o outro. Não que seja a lei de Deus, pelo contrário, mas o ser humano que pega a lei de Deus, deturpa com os valores, não conseguem viver mais aquilo que é mandato de Deus, pronto, se torna uma lei externa, uma lei vazia, uma lei que não condiz com aquilo que Jesus nos pede. E o Evangelho de hoje, no que toca aquilo que Jesus nos fala, é profundo para nós. Mas vamos retomar aí a primeira leitura. A primeira leitura vai falar realmente da lei de Deus. Mas esta lei é um dom de Deus dado para o seu povo. Então, como que se dá isso para o mundo, uma lei dada pelo próprio Deus? Ela pede para que seja escutada, uma escuta atenta desta lei, e depois ser praticada. A prática com amor, lógico. Deus então já pedia isso no Antigo Testamento para todos que pudessem viver esta prática, escutar a lei. Lembra, ouvir e escutar, a diferença? Escutar a lei, que gera algo em mim, que é a prática da vivência do amor. Isso também é vivido pela fé no Senhor. Lógico, nós vamos viver a lei a partir da nossa fé. Por isso que a lei praticada pela fé desemboca no amor, na caridade. Aquilo que Deus, no Antigo Testamento, pediu para o seu povo. Mas o seu povo, vivendo esta humanidade sem a ação do Espírito Santo, começa a viver por si só. E vivendo por si só, não vive os preceitos de Deus no tocante ao amor. Vive os preceitos humanos somente, paixões, aquilo que Jesus já nos diz no Evangelho. Então a primeira leitura, ela traz mesmo essa prática, essa orientação, e esta fé nos chama a cumprir esta orientação de Deus. Cumprir a orientação é fazer a vontade de Deus na nossa vida com amor.
e fazendo isso torna-se o povo sábio e entendido nas coisas de Deus. E é isso que gera nas pessoas, consequentemente no mundo, esse desejo de ir ao encontro de Deus, quando praticando com amor aquilo que Deus nos pede. Hoje nós vamos ouvir que São Tiago, e a partir de hoje, mais uns 2, 3 domingos para frente, nós vamos ouvir a palavra de Deus a partir de São Tiago. E São Tiago, na segunda leitura, ele vai dar uma cutucada em nós com relação à lei e a sua palavra. Ele vai dizer assim: todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Lembra a primeira leitura? Escuta atenta da palavra e depois prática. E São Tiago vai beliscar a cada um de nós: olha, não sejam meros ouvintes da palavra, mas pratiquem a palavra, porque a palavra praticada é amor, a palavra de Deus é amor vivido no mundo. E olha que o mundo está precisando de amor, está precisando desta vivência de amor para que se torne um mundo maleável. Então nós temos aqui a segunda leitura que São Tiago chama a atenção: não basta só ouvir, não basta apenas obedecer à lei, mas deve ser vivida com amor. A gente, muitas vezes, nós vivemos a lei pela lei, obedientes tudo, às normas, aos preceitos, mas vivendo lei pela lei. E aí Jesus vem em nós e diz assim: olha, não é lei pela lei, mas é lei pelo amor. Voltar à lei, a praticar a lei no amor. Por isso que nós temos esse olhar voltado para a realidade na sociedade do qual nós vivemos hoje, porque nós vamos testemunhar o Cristo Jesus onde? Lá fora. Aqui na igreja nós só vamos nos abastecer do Cristo, e lá fora levar a grande mensagem do Cristo. Então o ser humano é aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O mundo está precisando hoje de mais humanos, que vivam a humanidade, porque se nós, seres humanos, somos criados essa semelhança de Deus, as nossas ações deviam ser ações de Deus na nossa vida, e consequentemente na vida do mundo, porque quando nós vivemos esta humanidade para com os outros, nós vamos ver os frutos de Deus acontecer, a nossa humanidade voltada, lógico, para a criação de Deus. Somos criados à imagem e à sua semelhança. E se Deus de fato é amor, por que as nossas atitudes não são atitudes de amor? E aí nós vamos perceber que Jesus Cristo vai dizer para nós o que torna o ser humano impuro. Não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração. Se nós estivermos no nosso coração coisas boas, vão sair coisas boas. Agora, se nós alimentarmos as coisas ruins no nosso coração, mágoa, angústia, tristeza, desavença, olha o que Jesus vai falar: saem más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes. Se nós alimentarmos tudo isso no nosso coração, nós seremos isso para o mundo. Então a pergunta que fica para nós hoje, no início desta semana, é: o que de fato nós estamos alimentando no nosso coração? Lembra-se que Jesus se fez alimento por cada um de nós, se deu em alimento a nós. Então, o que nós estamos alimentando em nós? Que nós possamos então ter no nosso coração, ter na nossa mente e praticar aquilo que é de fato da vontade de Deus para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em pé, vamos